Boa noite a todos e a todas. Aqui quem vos fala é Enéas Moncarati, no Essential de hoje, dia 18 de novembro de 2025. Quando perguntamos a vocês o que vocês acham, o que vocês pensam que seja essencial na vida de vocês em termos de informação, em termos de conhecimento, principalmente sobre o que já está batendo às nossas portas. Eu estou falando, sim, da transição planetária, gente. O que é essencial saber sobre a transição planetária? É do que a gente está tratando aqui já há algum tempo. Repararam? Chamo a atenção de vocês também para a nossa live acontecida, ocorrida no dia 3 de novembro, pouquíssimo tempo atrás, portanto, junto à nossa querida colega Carla Viegas, portuguesa, né? Foi uma live internacional, ela me entrevistando lá de Portugal e eu respondendo aqui no Brasil, né? Quase 3 horas de live sobre o assunto suavização da transição planetária. Foi um dos assuntos abordados, mas é principalmente o assunto que abordaremos hoje também. Mas a live do dia 3 efetivamente foi sobre uma forma que eu encontrei de sintetizar, de resumir tudo que vai acontecer no contexto do ápice da transição planetária. Ápice quer dizer auge, culminância, clímax. É um período de tempo, é um prazo aí que pode ser contado em talvez algumas poucas dezenas de anos, né? Eu creio que seja um prazo de 20, no máximo 30 anos. Portanto, aquilo que Chico Xavier dizia no século passado, que somente Emmanuel, na realidade, né? Dizia através de Chico Xavier que somente em 2057 teríamos efetivamente aqui no planeta um mundo de regeneração. Eu concordo com essa assertiva do querido mestre Emmanuel, hoje em dia encarnado no interior de São Paulo, provavelmente já um professor, vai lidar com a área da educação, já tem 25 anos de idade, né? Será uma das lideranças espirituais e políticas que vai ascender no Brasil e nos orientar, nos inspirar, nos dar o exemplo para que o Brasil seja, nesse contexto do que virá por aí, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. O Brasil será o amor em movimento e a luz em ação. O Brasil desempenhará uma função salvífica, uma função necessária, uma função de salvação, não só do espírito, mas também do corpo, pois enviaremos a todos os cantos do planeta navios e mais navios e aviões também de carregamentos de mantimentos, de implementos diversos, de remédios, de calçados, de vestuário. A situação no hemisfério norte não será exatamente tão boa assim quanto é hoje, em futuro breve, e o Brasil desempenhará sua função salvífica de caridade, de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de tolerância, de compaixão. O Brasil terá a atitude compassiva da caridade aplicada a quem dela necessitar em futuro breve. Para isso, o Brasil será muito poupado. Para isso, o Brasil será muito poupado. Repito, é o que está no vídeo número 114 de Dona Luíse Castanhedo, que é uma das autoras, já com 4 livros publicados, que está em ação mediúnica há somente cerca de 2 anos e já produziu, já psicografou, produziu e publicou 4 livros sobre os bastidores da transição planetária, é o nome do canal no YouTube dela. Louise Castanhedo, tracinho, bastidores da transição planetária, já tem 242 vídeos lá postados por ela e contando. Temos também nosso querido Wagner Rodrigues, que é um outro autor, já com 5 livros publicados, salvo engano meu, que se destaca na Amazon. Você pode conseguir também, caso queira, né, cópias em papel dos livros do Wagner Rodrigues ou pode acessá-los via Kindle, ok? São mais baratos via Kindle, é claro, né? O Wagner nos disse que se deu o trabalho de precificar seus livros pela menor oferta disponível na Amazon, na plataforma da Amazon. Então, quando aparecia lá um preço, o menor preço de todos era esse que ele selecionava. Notem que os conteúdos de Luiz Castanhedo e
Wagner Rodrigues, são complementares, são extremamente atualizados e complementares e colocam para escanteio uma parte da literatura disponível sobre o que a gente chama de transição planetária. Obras como Mensagens do Astral, por exemplo, que é um clássico do Ramatiz, já estão datadas até certo ponto, ao explicarem, por exemplo, que vai ser o planeta Chupão, assim como chamava Chico Xavier, vai ser o astro intruso, assim como chamava Ramatiz, Hercólabus, era também um outro nome, Hercólabus, era também esse outro nome com que Ramatiz o chamava, os antigos o chamavam de Nibiru. Que é isso? É uma espécie de planetóide, asteroide, cometa, né, que vai passar aqui na Terra, que passaria, aliás, não vai mais passar aqui no cenário anterior, e olha que aqui já estamos entrando de sola, abordando, né, por assim dizer, de sola, de forma direta, portanto, o nosso tema de hoje. Há um cenário anterior em que esse cometa planetóide ou asteroide passaria rente à Terra e carregaria daqui, por fenômeno de magnetismo espiritual, todo o joio que seria separado do trigo, na famosa metáfora bíblica, que significa que as pessoas que Dona Luiz Castanhedo hoje chama simplesmente de trevosos, né, seriam basicamente separadas daqui na marra, a força magnética do astro intruso, que aqui se aproximaria para desempenhar essa função, que seria justamente levar daqui na marra, né, de forma magnética, de maneira magnética, portanto, com uma atração irresistível, portanto, ninguém poderia escapar. Quem for joio, quem é joio, quem será joio, quem for joio, se o astro intruso, se Hercólabus, se o planeta Chupão, daí esse nome, ele vai chupar todas as pessoas para a sua órbita, vai fazer com que as pessoas que são joio sejam atraídas para a sua órbita, mas isso não vai mais acontecer. Porque, meus queridos, o Essential é exatamente isso, mas também é o contrário. O Essential também se dá ao trabalho de explicar os pormenores, detalhes e complexidades dessa tal de transição planetária. Mais especificamente do ápice, do auge, esse período de 20 a 30 anos que já começamos, que dura, que seria o período terminal, o período de término, o período final, o estágio final de duração da transição planetária em si. Portanto, o ápice fecha a transição planetária enquanto processo, enquanto série de eventos, enquanto série de acontecimentos ou ocorrências, como se diz também, a nível planetário, a nível global, como queiram, né? Que seriam pontos de inflexão, que seriam eventos terminais, por assim dizer, né? Querendo já terminar um assunto que comecei e não terminei, né? Seriam os tais eventos terminais, assim eu os batizei, inspirando-me na escola historiográfica francesa, né, de Fernand Braudel e Marc Bloch, por exemplo, que chamavam de eventos terminais alguns acontecimentos históricos do tipo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, queda de Constantinopla e por aí vai, né? Esses eventos terminais, segundo esses autores franceses famosos do século XX, serviriam basicamente para reconfigurar, reestruturar, reconstruir, muitas vezes do zero, as estruturas socioeconômicas, as estruturas políticas, as estruturas geopolíticas, as estruturas sociais, culturais, as estruturas físicas, por vezes, né? Porque cidades são devastadas e outras cidades são reconstruídas em cima dos escombros das antigas, né? Nesse contexto, eu inventei de sintetizar tudo o que ia acontecer ao longo do ápice da transição planetária. Portanto, ao longo desses 20 a 30 anos, talvez muito menos, os 20 a 30 anos podem se transformar em 5 anos. É uma possibilidade. Por isso é que a transição planetária é um tema desafiador, é um tema complexo, difícil, que exige bastante leitura, estudo, conversas com outras pessoas, troca de informações, troca de ideias com outras pessoas que também a têm como objeto de estudo. Isso tudo a gente vem buscando fazer ao longo das últimas décadas. É por isso que podemos aqui, nesse Essential de hoje, dizer para vocês uma pá de coisas que são resultado, sim, das nossas pesquisas, dos nossos estudos, do nosso trabalho. Isso não é só hobby, isso é missão de vida.
entendeu? É disso que se trata também. De qualquer forma, eu dizia que são 7 os eventos terminais que vão se desenrolar, que vão acontecer sequencialmente um após o outro ao longo do ápice da transição planetária, e eu explico todos eles em detalhes, em complexos detalhes, ao longo dessas 2 horas e 43 minutos e 43 segundos da nossa live do dia 3, repito, feita lá com a querida Carla Viegas, de Portugal, né? Vamos começar com o evento terminal, que a gente chama de apagão mundial eletromagnético, também chamado de apagão tecnológico. Não são os 3 dias de escuridão constantes do Apocalipse bíblico. O Apocalipse bíblico, por exemplo, é um outro texto que restará, que já está restando, que já está ficando, que já está se transformando em texto datado, em texto desatualizado, porque muita coisa devastadora, em termos de cataclisma, que iria acontecer e está relatada, né, de forma metafórica, ou às vezes até nem tanto, no nosso Apocalipse bíblico, simplesmente não vai mais acontecer, porque estamos tratando aqui da chamada suavização. Já contei essa história para vocês, né? Não vou basicamente me alongar tanto, só queria lembrar a vocês que tudo isso está explicado em pormenores, em detalhes, em sua complexidade total nessa nossa live, que eu convido vocês a assistir, né? Depois vamos colocar aqui, vou pedir à nossa produção que coloque aqui o link, né, dessa live para quem quiser, quem tiver interessado, poder assisti-la. São 7 os eventos terminais, só para terminar esse assunto, né? 2 deles são negativos, são as nossas provações últimas, são as nossas provações coletivas finais, enquanto humanidade que somos, basicamente contemporâneos do processo apocalíptico, ou seja, como Dona Luíse nos chama, nós somos filhos do Apocalipse, nós somos da geração do Apocalipse. Isso quer dizer que tudo que a gente diz que é apocalíptico, que é revelador, porque Apocalipse, se eu não me engano, não sei falar grego, mas vem do grego, e quer dizer revelação, né? O termo grego apocalipse, se não me engano, quer dizer revelação, não quer dizer destruição, nem nada disso, mas vai haver, ou ia haver, um certo grau de destruição, de devastação, que foi muito, 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 muito reduzido, que foi muito reduzido, foi muito minorado, muito mitigado, graças também atualmente às orações que fazemos pedindo por mais suavização, porque é disso também que se trata. O Essential de hoje pergunta para vocês e dá a resposta. O que é essencial saber? Que é preciso orar, que é preciso orar, que é preciso orar todos os dias com disciplina, com garra, com coração, pedindo a misericórdia divina da suavização dos efeitos da operação de despertamento físico. Despertamento físico, ou operação despertamento físico, também chamada de grande tribulação, não é mais tão grande assim, mas muitos ainda chamarão isso de final do mundo. E não é fim de mundo, é a reestruturação do mundo, que era para ser um fim de mundo no cenário anterior, né? Já entrando mais uma vez de sola no nosso tema de hoje, que também é a comparação, além da suavização, também é uma comparação, né? A parte 4 da nossa comparação entre o cenário anterior do ápice da transição planetária e o cenário atual, que é extremamente suavizado, que é extremamente reduzido em termos de cataclismas diversos, talvez nem tanto assim no hemisfério norte. É preciso que cheguemos a esse nível de detalhe também, é uma das nossas descobertas, já colocamos essa questão para a dona Luíse, ela concorda, ou seja, pensamos que o hemisfério norte do planeta, o que inclui necessariamente nações bélicas, né, e que detêm grande acúmulo de karma negativo, tais como Estados Unidos, grande parte da Europa, China, Rússia, etc., etc., esses Japão, né? Essas nações todas tendem a levar a breca, né? Essas nações não emergirão da operação chamada de despertamento físico ou grande tribulação, ainda como os próceres geopolíticos do planeta, muito pelo contrário. O Brasil, com seu soft power, com a sua fraternidade, com sua atitude exemplar caridosa e caritativa e fraternal e solidária, será alçado à liderança mundial. Mesmo porque, como eu dizia, dos 7 eventos terminais, 2 são negativos, né? Já os descrevi aqui e agora, portanto, são um apagão de 72 horas de duração, que vai calar todos os motores, que vai calar toda a rede elétrica, que vai calar a internet, que vai calar
streaming, TV aberta e fechada. As telecomunicações em geral vão ficar em off durante meses, assim como a internet. A única coisa que vai voltar em 3 dias e 3 noites é a rede elétrica, ok? Em seguida, temos, apenas dias depois do final do apagão eletromagnético, que vai calar motores também, que vai calar máquinas, não há gerador que vai funcionar durante 72 horas, e isso tudo faz parte do plano maior, ok? Mas eu dizia que o segundo evento terminal é justamente a operação de despertamento físico, que é a que vai gerar um certo nível de mortandade coletiva, muito mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. O Brasil será poupado, segundo diz o vídeo 114 de Dona Luíse, e terá seus rebanhos de animais e suas plantações ou cultivos preservados, justamente para poder alimentar o resto do mundo quando isso se fizer necessário. Ok? Notaram que eu estou terminando alguns assuntos incompletos? Pois é, né? Quem nos ouve aqui com atenção, né, percebe que eu estou passando o máximo de informação possível no nosso breve tempo disponível, né? Os outros 5 eventos terminais são todos eles maravilhosos. Vão desde o exílio... Obrigado, produção. Vão desde o exílio... temos aí o link, então, para a nossa live do dia 3 de novembro, que é basicamente uma live essencial para todos assistirem, para todos efetivamente tomarem ciência do que vai acontecer ao longo do período que a gente chama de ápice da transição planetária, que é o fechamento da transição planetária, que é o estágio final da transição planetária. Está tudo explicadinho ali, é só entrar lá, investir. 2 horas e 43 do seu tempo vai ser um dos melhores investimentos, garanto a vocês, né, que vocês vão fazer na vida, o desse tempo, para nos escutar, para nos assistir, porque vocês vão saber de tudo o que vai acontecer. Os outros 5 eventos são maravilhosos. São o exílio de todos os seres trevosos desencarnados em apenas 72 horas. Operação essa executada por São Miguel Arcanjo e que dá origem, inclusive, né, ao livro o Apagão e a Grande Operação de Miguel Arcanjo. Onde é que eu deixei o meu livro? Mas, enfim, depois eu vou pedir à nossa produção que tire uma foto da capa e coloque aí disponível também, se possível. Mas depois disso vem o quê? Né? Os desencarnados vão de uma vez só. São Miguel Arcanjo é que vai operacionalizar isso. Em seguida, temos como evento terminal positivo também a ida a óbito em um período de tempo muito curto, não diria apenas alguns anos, 5 a 10 anos no máximo, de toda a população trevosa encarnada. Vai se pensar, inclusive, que é uma nova pandemia causada pelo Sol, mas não. Será somente o perispírito dessas pessoas indo ao garrote, indo à falência energética e se deformando em função ou por causa do tempo largo, do tempo expandido, que pode ser medido em séculos e até milênios, né, de alguns trevosos encarnados que se compraziam em fazer o mal, né, de forma recalcitrante, de forma insistente. E existe a chamada lei da plasmagem, né, que determina o seguinte: quando você só faz o bem, quando você começa a amar, quando você começa a ter pensamentos, palavras, ações e sentimentos nobres, você começa a gerar luz, o seu perispírito vira luz. Quando você faz o contrário, não vou nomear aqui o quê, mas quando tudo que você faz, fala, etc., etc., vai para o negativo, né, e você começa a fazer a maldade de forma consciente, o seu perispírito começa a se deformar, é o que diz a lei da plasmagem. Começa a ocorrer a chamada deformação do perispírito, que faz com que a pessoa tenha um prazo de vida encurtado, cortado. Isso quer dizer que as pessoas que se comprazem em fazer o mal desde sempre não vão mais receber a mamadeira de ectoplasma que recebiam de seus pares desencarnados, porque estes já terão sido exilados do planeta e passarão a sofrer os efeitos lógicos da chamada lei de plasmagem e irão a óbito, né, em seguida a exílio em poucos anos. Tá? Mas o cara está dizendo que os caras vão morrer e isso é um evento positivo? Sim, exatamente. Né? Ninguém faz ideia, vocês não têm noção do quanto de mal esses caras nos fazem e já nos fizeram ao longo da história. Tá? Será maravilhoso que eles possam se retirar para orbes mais em
conformidade com suas oitavas energéticas baixas, com seus intuitos, né, regressivos, destrutivos, maléficos, né? Tem que haver essa separação, né, de joio e trigo para nosso próprio bem, porque aí também poderemos, já sem o entrave dos trevosos, efetivamente conseguirmos dar conta de um processo de desenvolvimento espiritual, material, ético, moral, econômico, social, cultural. Você pode colocar em todas as áreas, começando a evoluir em harmonia, começando a evoluir em direção ao alto, com A maiúsculo, começando a evoluir sob os auspícios dos princípios crísticos de Mestre Jesus, e aí tudo muda. Eu não paro de falar, né? Vamos terminar aqui os eventos positivos. Em seguida vem o quê? Em seguida vem, assim que todos os trevosos encarnados tiverem abandonado seus postos de poder, porque essa lei da plasmagem vai se aplicar a eles, detalhe, sem analgesia. Vão sentir todas as dores que devem sentir, inclusive para poderem se afastar do poder, de modo que invistam todo o seu tempo restante de vida apenas em buscar uma cura, remédio, buscar o alívio da dor, sem conseguir nada disso, porque isso tudo faz parte já do período de redenção, né? Do período de provas e expiações dessas criaturas, que elas vão adentrar de forma mais intensa, né? Então, isso tudo é natural, né? Que aconteça. Eu não estou aqui me comprazendo com nada. A orientação de Dona Luísa, inclusive, é para que possamos orar por essas almas, por esses espíritos, né? Que vão iniciar uma dura escalada em direção ao alto, mas a partir da vivência em planetas bem mais primitivos, né? Inclusive sem civilização alguma, sem tecnologia alguma, como Quiron, do que o nosso. Nós vamos passar a planeta de regeneração, somos atualmente um planeta de provas e expiações, eles vão regredir ao estágio de planeta primitivo, né? Vão viver em planetas bem piores que esse, e isso tudo faz parte do que eles plantaram e colheram. O Cristo volta materializando-se em milhares de lugares ao mesmo tempo, falando conosco por telepatia, na língua natal de cada um de nós, com pessoas do mundo todo, portanto. Ele volta em escala planetária num processo chamado ubiquidade. Somente criaturas de luz extrema, criaturas extremamente evoluídas como o nosso Cristo, que é o nosso governante planetário, conseguem fazer isso. Vão aparecer figuras do Cristo espalhadas por milhares de lugares na Terra. Ele falará conosco e também nos dispensará uma energia crística de sua aura, de sua essência, que muito bem nos fará. Portanto, eu vos digo que isso tudo vai acontecer, mas não posso mais vos dizer agora. Tá? Preparem-se com orações, preparem-se das formas que efetivamente foram sugeridas ao longo do tempo. Já já vamos ver aí o Trigueirinho, né, que já dizia, antes de tudo ser adiado, porque em 99 a gente ia ter um cataclisma global, a gente ia ter um processo de transição planetária radicalizado, foi adiado. Em 2012 a mesma coisa ia acontecer, foi adiado. Por quê? Eu já contei essa história para vocês, né? Não vou repetir aqui, mas basta saber que a partir de julho de 2019 nós conseguimos completar os 50 anos da nossa moratória kármica, que foi a nossa grande provação coletiva que nos permitiu ter acesso como prêmio espiritual, inclusive, à suavização, à misericórdia divina, que é a suavização do ápice da transição planetária, porque é disso tudo que se trata. Portanto, teremos mitigada, reduzida em muito, né, uma situação que era de transição planetária radicalizada, que será transformada em transição planetária suavizada. Esse ápice não será radical, como, por exemplo, foi o ápice da transição planetária marciana, em que praticamente toda a civilização marciana da época que se desenvolvia, né, que vivia no plano material de Marte, foi dizimada, foi aniquilada. Não sobrou ninguém. Né? Essa é uma história que é contada num dos outros vídeos lá de Dona Luíse. Né? Não vou, acho que é o vídeo número 101, se eu não me engano. O Cristo volta, portanto, para nos endereçar algumas palavras para um reencontro há tanto tempo sonhado, tá? Mas ele só volta quando o último trevoso encarnado abandonar seu posto de poder, ok?
Em seguida, temos a Grande Descida. Vamos buscar ler aqui para vocês um capítulo do livro 1 de Dona Luíse, né? Nossa produção aqui se dispôs gentilmente a ler para nós, e vamos ler e pausar para comentar, né? A Grande Descida não é somente o protocolo de apresentação formal dos seres estelares elevados para a nossa civilização, para a nossa humanidade. É também, ou significa também, uma mudança total, integral, em nossas vidas, em nossa cultura, em nossa economia, em nossa sociedade, porque nos vai ser transferida ciência e tecnologia capaz de fazer cessar por completo problemas crônicos como fome, doenças e desigualdade, dentre outras coisas, né? Portanto, gente, depois, fechando esse assunto da Grande Descida, que vamos ver com calma em detalhes já, temos o 7º evento terminal, que também é extremamente positivo. Portanto, eu havia dito que são só 2 eventos negativos, que são um apagão eletromagnético, que vai ser necessário. O apagão é uma bênção, porque ao final do apagão, toda a população, todos os 4 bilhões de seres trevosos desencarnados terão sido exilados do nosso planeta, e isso será uma bênção. O outro evento terminal é a Grande Tribulação, como eu já falei, ou Operação Despertamento Físico, que será mais severa no hemisfério norte, e chegará, inclusive, a gerar migrações massificadas em direção ao hemisfério sul, em especial ao nosso país, Brasil. Ok? São previsões antigas, né, que vêm aí da primeira metade do século XX, então, na literatura kardecista também, o livro Brasil, Pátria, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, traz, né, inclusive, né, informações como essa. Continuando, então, né, para que não nos atrasemos tanto, eu sei que o papo está bom, mas temos coisas a fazer, né? Já a nossa produção vai... Enquanto eu falo com você, eu já peço a gentileza de nossa produção colocar para rodar o vídeo do Trigueirinho, aquele que ele fala que as lições já foram aprendidas, né? O Trigueirinho se preparou especificamente para repassar para nós tudo que fosse possível, porque... e ele começou a publicar livros em 87, tá? Pela editora Pensamento. Hoje é a editora Irdim que publica o conteúdo dele, uma editora própria. Irdim é o idioma falado pelos seres estelares, pelo menos pelos elevados, creio eu. E trata-se aí de mais de 80 obras e um material em audiovisual imenso, sei lá quantas mil horas, né, que a editora Irdim tem e vende, aluga e dá, e etc. É preciso que os conteúdos de Trigueirinho possam ser melhor conhecidos e estudados. Vamos ver 2 vídeos rápidos de Trigueirinho, já peço à nossa produção que os coloque, e digo também que o 7º evento terminal é justamente a aproximação definitiva da esfera ou plano dimensional das artes, ciências e conhecimento, ocupando o lugar hoje que é do umbral. O umbral vai sumir da face da Terra, o umbral não vai mais existir e vai ser ocupado pelo astral superior, vai ser ocupado pela esfera de artes, ciências e conhecimento, que está hoje no astral superior, inclusive, né? Vamos aí ao vídeo do Trigueirinho. Então, concluímos esses 7 eventos terminais, que são explicados em detalhes nessa nossa live, cujo link está disponível para vocês aqui, ok? Muito bem. Vamos lá ver o primeiro vídeo do Trigueirinho. Tá sem som, né, gente? Agora, que a... Apareceu algum som agora? Apareceu, até você cortar, eu acho. Tá certo, então eu vou começar do início. Obrigado, querido. Alguns meses atrás eu estava na praia caçando tesouros com um detector de metais com meu pai e ele encontrou uma aliança de ouro e dentro dela tinha marcação com 2 nomes.
Agora vai, né? Agora vamos. Perdão, só um minuto, que eu perdi o vídeo. Só um minuto, por favor. A instrução para a vossa preparação já foi praticamente toda repassada pela Irmandade da Luz. Nós já tivemos toda a instrução que necessitávamos. Pode ser que a gente não se lembre, que nem prestou atenção, estava dormindo na hora que recebeu, mas todos já receberam. No plano físico, na mônada e na alma. Já receberam. Então estão todos instruídos. E agora que as trombetas do juízo já soam nos 4 cantos do planeta, é chegado o momento do esforço contínuo de transformar o ensinamento espiritual em ação cotidiana de redenção e de resgate. Quer dizer, tudo aquilo que nós já recebemos como ensinamento, agora é hora de ser vivido. Ou é vivido ou se vai jogar no lixo. Ok. Obrigado, produção. Notem que o Trigueirinho fala que tudo que tinha que ser repassado já foi repassado e ele fez a passagem em 2018. Cerca de um ano antes, né, que pudéssemos terminar de forma exitosa a nossa aprovação coletiva relativa à moratória kármica. Eu não sei se Trigueirinho sabia que ia haver uma suavização, isso foi tratado como uma espécie de segredo durante muitos anos. E só de 2 anos para cá, através da fonte Louise Castanhedo, essa informação foi liberada. Ok? O Essential de hoje é para que você saiba que é essencial saber que está havendo um processo de suavização dos efeitos mais negativos e destruidores do ápice da transição planetária, na medida em que oramos, em que rezamos, pedindo pela graça divina, pela misericórdia divina, aliás, da suavização dos efeitos negativos da operação despertamento físico. É assim que devemos orar, que podemos e devemos orar, pedindo por mais suavização. Ok? Trigueirinho fala também de resgate. Eu gostaria de responder aquela pergunta que eu sugeri na chamada desse nosso encontro de hoje. O que aconteceu com o resgate? Já vimos nas partes passadas desse mesmo Essential, nas partes 1, 2 e 3, essa é a 4, que havia um planejamento de resgate físico de cerca de 10% da humanidade encarnada. Isso é como se a gente tivesse hoje em torno de, sei lá, quase 1 bilhão de pessoas sendo resgatadas fisicamente por naves espaciais e por outras tecnologias e ciência para nós completamente desconhecidas. Isso não vai mais acontecer porque não é mais necessário. Os 10% de pessoas que seriam fisicamente resgatadas eram chamadas pelo Trigueirinho de resgatáveis. Não vai mais acontecer porque, por exemplo, no vídeo 149, aparece como interlocutor de Dona Luíse Simão Zelote, o personagem bíblico, não o Simão Pedro, né? O apóstolo de Jesus, o apóstolo principal, diria eu. Não? Simão Zelote também foi um apóstolo, né? Não tão conhecido assim, mas Simão Zelote conversa com Dona Luíse e dá a entender que vai haver, sim, algum nível de mortandade massificada durante esse ápice de transição planetária, mas que isso é de uma escala de alguns milhares de vítimas. A Dona Luísa, inclusive, nesse vídeo, faz questão de pausar a informação nesse ponto e dizer: notem que ele não falou em, digamos, centenas de milhares, não falou em milhões, né? Quanto mais bilhões, né? E trata-se da escala que
podemos e devemos perseguir. Eu creio que Simão Zelotti está justamente falando, no caso, de uma linha de tempo alternativa, ok? Que já virou ou está virando realidade e que faz com que, num processo para nós desconhecido, a linha antiga, que a gente chama de cenário anterior, que seria extremamente radical para o planeta como um todo, aquela transição planetária marciana, lembra que eu falei dela? Pois é, ela já é uma linha de tempo superada, já é uma linha de tempo anulada, que já foi abandonada em favor ou em detrimento dessa nova linha de tempo em que o ápice da transição planetária se dará de forma bem mais mitigada em termos de terremotos, maremotos, marés gigantes, né, etc, etc, etc. Mesmo assim, esses eventos naturais vão acontecer, ainda que em escala muitíssimo reduzida em relação ao cenário anterior. Então, dizia eu, gente, que nesse vídeo 149, Simão Zelotti fala de uma escala de milhares de mortes. O vídeo, acho que 150, se não me engano, cujo título, o vídeo de Dona Luísa, cujo título é Nossa reação coletiva será monitorada durante o apagão. É esse o nome ou o título do vídeo. Isso quer dizer o seguinte, se a nossa reação coletiva ao apagão for comportada, ótimo, parabéns para nós todos. Mas se a nossa reação coletiva, em termos planetários, for abusiva, for retrógrada, for negativa, for impensada, for insensata, for abusiva, for desumana, for exploratória, o que vai nos acontecer? Seremos punidos, seremos castigados, sim, com uma intensidade um pouco maior dos eventos naturais que hão de se abater sobre nós. Repito, aqui no Brasil, isso vai ser bastante mitigado em comparação com o resto do mundo, porque o Brasil terá a sua responsabilidade a cumprir. O Brasil terá a sua missão caritativa a desempenhar. Na Europa, Portugal também terá uma missão espiritual a desempenhar, né? Falem com Carla Viegas para saber mais detalhes sobre isso, né? Seria interessante, é uma sugestão que eu dou a ela, querida Carla, né? Que a Carla Viegas, no caso, a portuguesa, que ela procure. Eu acho que não sou eu que estou dando essa sugestão, ok, Carla? É para você procurar saber mais sobre a missão espiritual portuguesa, né? Porque ela pode estar sofrendo algum nível de alteração mínima, né, em termos de detalhes, né, que talvez fosse interessante que você pudesse saber e começar a divulgar, já que você está tendo, como a gente já sabe, né, a inspiração do alto, o alto com A maiúsculo, e já está escrevendo seus textos maravilhosos, né, que quando a gente lê, a gente percebe que já são uma preparação para o que virá, né? É preciso que tudo isso que venha nos encontre preparados. Esse vídeo que a gente acabou de conhecer do Trigueirinho fala justamente disso. Tudo que era preciso saber, você já sabe. Esse vídeo provavelmente é de antes de 2012. Não acho que ele seja anterior a 99, né? Mas notem que, repito, né? O nosso momento de ápice de transição planetária foi adiado 2 vezes seguidas para nosso próprio benefício, e isso foi já uma misericórdia divina. Que isso fique bem claro. Que mais tenho eu para... Assim, o resgate não vai ser mais necessário, né? Porque não vai haver o grau de destruição que haveria no cenário anterior, ok? Por outro lado, vai haver algum nível de resgate de muito pouca gente. Eu acho que no máximo algumas centenas ou no máximo milhares de pessoas que, na realidade, serão, olha que interessante, seres estelares elevados, nossos irmãos mais velhos do cosmos, ocupando corpos humanos e trabalhando em nosso benefício. E essas pessoas serão resgatadas, com certeza. Vai haver um facho de luz, elas vão ser, digamos, como dizia Trigueirinho, vão ser instruídas a sair de onde moram e ir para determinados lugares no campo, onde vai aparecer uma nave, um facho de luz, a lá Star Trek, né? Vão ser teleportadas para dentro. Isso vai acontecer também em alguns casos, tá? Não vai dar tempo da gente ler o que a gente queria, eu já estou sabendo disso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, nesses
menos de 15 minutos que nos restam, viu, produção? Vamos colocar para rodar o segundo vídeo do Trigueirinho, tá? Em seguida, um vídeo muito interessante do Bashar. Eu quero apresentar para vocês mais de uma fonte, pelo menos duas boas fontes, que nos digam o seguinte. Vamos falar aqui, por exemplo, não agora da volta do Cristo, que eu sei que é maravilhosa, né? Mas vamos reservar esse que é o ponto alto do ápice da transição planetária para uma outra oportunidade. Eu quero falar hoje, aproveitar para falar hoje, da grande descida, né? Eu vou falar disso hoje, vou começar a falar disso hoje e vou terminar daqui a 15 dias, né? Na próxima quinzena, quando vamos terminar, talvez terminar esse tema que começamos hoje, né? Falar da grande descida, ok? O que é a grande descida, né? Eu dizia que não é somente o processo de protocolar de apresentação formal dos seres estelares elevados para a nossa humanidade. Significa também, como eu já disse, repito, né, a transferência de ciência e tecnologia necessária para que a gente reforme, reconstrua e reorganize o planeta inteiro. Detalhe, sem os irmãos trevosos nos incomodando, seremos só nós, e aí sim, os erros que cometermos não vão mais ter as costas largas das trevas como, digamos assim, uma desculpa em potencial, né? Nós até agora podemos alegar, olha, a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria porque as trevas não nos deixam, a gente não consegue. Apesar de serem uma minoria hoje, né? São em termos percentuais em torno de 22% da população do planeta Terra, é uma minoria inteligente, coordenada, treinada, preparada e que é muito barulhenta, que causa muito tumulto e que volta e meia tem que ser combatida pelas forças de luz, porque eles estão sempre querendo gerar uma terceira guerra mundial para ontem, estão sempre querendo um processo de suicídio coletivo da humanidade inteira para ontem. Os objetivos deles são os piores possíveis. Tá? Não é à toa que a gente diz aqui, vamos melhorar muito, não só a psicosfera, como também o nosso próprio processo de desenvolvimento material e espiritual, a partir da saída em definitivo, do exílio definitivo, disso que a Bíblia chama de joio e que Dona Luísa chama simplesmente de trevosos, né? Ela se refere a esses 22% da população como pertencentes às trevas e a serem exilados, portanto, do planeta Terra, né? Isso vai ser a grande inicial benesse ou benfeitoria, né, a nível não só material, mas principalmente espiritual, que vai acontecer para e passou em paralelo com o apagão eletromagnético, né? Ou seja, ao longo de 72 horas, todos os seres trevosos desencarnados serão caçados, aprisionados, julgados, sentenciados e exilados por Miguel Arcanjo e suas hostes. Ok? Vamos lá, produção, ver o segundo vídeo do Trigueirinho. Acho que já deu para comentar o primeiro vídeo, né? Houve esse cuidado, portanto, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, houve esse cuidado de se repassar, através da figura do pioneiro Trigueirinho, que tratou de transição planetária antes de todo mundo, houve essa preocupação de se passar tudo que era necessário. Vamos a esse segundo vídeo. Obrigado, produção. Há um lugar seguro? É do que trata esse vídeo. Na transição planetária, haverá um lugar seguro? E esta pessoa está perguntando por que nunca eu respondo claramente se as pessoas devem abandonar tudo e ir para locais mais afastados para ficarem protegidos das mudanças de clima e disso tudo. O lugar mais seguro para nós todos é o nosso próprio interior. Principalmente nesse assunto da transição planetária, de nada adianta você estar fazendo planos para onde você vai, porque a transição vai ser planetária e ninguém vai ter onde se esconder. De forma que isto vai acontecer planetariamente e não sei se vai haver algum lugar seguro onde isso não esteja acontecendo. Então, o único lugar seguro é no nosso próprio interior. Porque se você está buscando o seu próprio interior, naqueles momentos, do seu próprio interior lhe virá orientação.
E esta pessoa está perguntando por que nunca eu respondo claramente se as pessoas... Deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar. Eu ia pedir para deixar rolar, por favor. Seguro para nós todos é o nosso próprio interior. Principalmente nesse assunto da transição planetária, de nada adianta você estar fazendo planos para onde você vai, porque a transição vai ser planetária e ninguém vai ter onde se esconder. De forma que isto vai acontecer planetariamente e não sei se vai haver algum lugar seguro onde isso não esteja acontecendo. Então, o único lugar seguro é no nosso próprio interior. Porque se você está buscando o seu próprio interior, naqueles momentos, do seu próprio interior lhe virá orientação. E esta pessoa está perguntando por que nunca eu respondo claramente se as pessoas devem abandonar tudo e ir para locais mais afastados para ficarem protegidos das mudanças de clima e disso tudo. O lugar mais seguro para nós todos é o nosso próprio interior. Principalmente nesse assunto da transição planetária, de nada adianta você estar fazendo planos para onde você vai, porque a transição vai ser planetária e ninguém vai ter onde se esconder. De forma que isto vai acontecer planetariamente e não sei se vai haver algum lugar seguro onde isso não esteja acontecendo. Então, o único lugar seguro é no nosso próprio interior. Porque se você está buscando o seu próprio interior, naqueles momentos, do seu próprio interior lhe virá orientação. E esta pessoa está perguntando por que nunca eu respondo claramente se as pessoas devem abandonar tudo e ir para locais mais afastados para ficarem protegidos das mudanças de clima e disso tudo. O lugar mais seguro para nós todos é o nosso próprio interior. Principalmente nesse assunto da transição planetária, de nada adianta você estar fazendo planos para onde você vai, porque a transição vai ser planetária e ninguém vai ter onde se esconder. De forma que isto vai acontecer planetariamente e não sei se... Pois é, a gente fez questão de mostrar quase 4 vezes, né? 3 vezes e meia, né? Esse breve vídeo do Trigueirinho é extremamente importante. Extremamente importante. Não foi à toa que a gente deixou rodando aqui um tempo. Não há lugar seguro durante a transição planetária, porque a transição é planetária. Ok, parece uma coisa óbvia, né? A ressonância Schumann, inclusive, com seus picos, né? E com seu aumento gradativo, a ressonância Schumann é o bater do coração do planeta. Nós estamos imersos na ressonância Schumann, nós estamos imersos no magnetismo, no eletromagnetismo planetário, né? Isso quer dizer que nós temos uma ressonância interna, o planeta tem outra. Será que elas combinam? Olha o que está acontecendo. A ressonância Schumann está dando picos e deve chegar a um patamar que nós, pessoas despertas, pessoas de segurança, precisamos acompanhar. Por que eu falei pessoa de segurança? Porque o Trigueirinho falou que não há lugar de segurança. Quem me ajudou a perceber isso também foi o Saulo Nardelli, da Sangha Platina Solaris, que eu sugiro que todo mundo possa conhecer o trabalho dele, né? Que é uma pessoa que também está trabalhando a favor da humanidade, a favor dos despertos, pela automestria, que trabalha também oferecendo a Flor do Alto, por exemplo, né, que é um espaço comunitário lá no oeste da Bahia, para quem quiser efetivamente se mudar para lá um dia e viver uma vida alternativa muito diferente, muito mais positiva, muito mais a ver com a era de Aquário, né, com o que a gente vai se transformar, com o mundo renovado, com o mundo reestruturado, com o mundo regenerado, né, que começará a ser vivido primeiro, inicialmente, gente, em lugares como a Flor do Alto, não tenho dúvida, né? Que nosso amigo Saulo Nardelli, junto com a Angélica e suas filhas, além de outras pessoas, estão lá estruturando, né? Preparando para quem quiser ir para lá viver uma outra vida muito melhor, muito mais viva. Foi o Saulo Nardelli, como eu dizia,
que me fez enxergar que não existem lugares de segurança, mas sim pessoas de segurança. Porque se a pessoa começa a se dedicar à reforma íntima, se a pessoa começa a se dedicar a se reestruturar internamente, se a pessoa começa a se dedicar a meditar, a orar, a trabalhar, vigiar, a se moldar espiritualmente, energeticamente, a vigiar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, a vigiar principalmente seus sentimentos, suas emoções, que também são capazes de gerar mananciais imensos de energia negativa ou positiva, porque a gente gera karma com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente sente. São essas 4 instâncias, né, ou patamares de geração de karma positivo e negativo. Tudo que você faz, fala, sente e pensa. Quando você consegue o autodomínio necessário para que tudo que você pense, tudo que você fale, tudo que você sinta, tudo que você faça, né, sejam coisas nobres, boas, positivas, você já está vibrando, lá em cima. Você já está efetivamente, você não precisa tanto assim da graça divina, da misericórdia divina, porque você já é um ponto de luz no planeta. É disso que o Trigueirinho está falando, quando ele nos pede que a gente se volte para o interno, né? Para o nosso ser interior, para o nosso mestre interior. Vamos combinar uma coisa. No nosso encontro que vem, vamos combinar de voltarmos a analisar não mais o Trigueirinho, né? Não mais esse vídeo, que é super importante, que a gente está terminando de analisar agora, mas vamos ler um pedacinho, um capítulo rápido do primeiro livro da Luiz Castanhedo, assim como vamos. Eu acho que vai dar tempo. Eu vou até fazer com que a gente possa ver esse último vídeo agora, mas vamos repeti-lo daqui a 2 semanas, tá? Ele está em inglês, né? O Daryl Anka, que é o norte-americano que há muitos anos recebe uma criatura estelar elevada chamada Bashar. O que acontece? O Bashar fala inglês, né? Porque o Daryl Anka é norte-americano. Notem o número 2027, na verdade é o ano 2027 que está aqui escrito, né? Impresso no casaco do Bashar, né? Por que ele está falando de 2027? Porque esse breve vídeo que a gente vai ver agora fala de 2027, porque ele está dizendo ali em inglês, gente, já vou adiantar vocês, que em 2027 esse tipo de contato final entre nós e nossos irmãos estelares mais elevados, mais velhos do que nós, vai acontecer. Portanto, quando já está sendo dito, já está sendo adiantado. Alguns outros autores ou fontes de informação falam que até 2030 existe essa fonte, que é o Bashar, que crava 2027. Daqui a apenas 2 anos, teremos, basicamente, o tão esperado encontro que vai pirar a cabeça de muita gente, no melhor dos sentidos, principalmente, espero eu, né? Mas que deve reestruturar muita coisa, inclusive em relação à forma como a gente pensa que seja a vida, as nossas origens, né? Aquelas 3 ou 4 perguntas da filosofia que a filosofia nos propõe, quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, etc., elas serão todas respondidas com a ajuda do conhecimento, não de ciência e tecnologia, mas do conhecimento espiritual dos nossos irmãos mais velhos do espaço. Isso pode acontecer em 2027, segundo Bashar. Vou pedir à nossa produção que termine, então, o nosso encontro de hoje com esse vídeo em que a gente vai ver ali o Bashar falando justamente sobre isso. Sobre o vídeo do Trigueirinho, que é extremamente importante, acho que todo mundo já entendeu o recado, né? As pessoas de segurança é que fazem os lugares serem lugares de segurança. Foi isso que o Saulo Nardelli me fez enxergar finalmente, né? Sou grato a ele, portanto, querido Saulo. Querida produção, vamos lá, então? Último vídeo de hoje. Para cima, esse aí, exato, obrigado. Sem som. The idea that open contact is about to happen is imminent. Within 2 years, they will be officially introduced to your society
At first, most likely hybrids, Pleiadians, and then others. 2027, the year everything changes. We have talked about the idea that open contact is about to happen, is imminent. Within 2 years, they will be officially introduced to your society. At first, most likely hybrids, Pleiadians, and then others. 2027, the year everything changes. We have talked about the idea that open contact is about to happen, is imminent. Within 2 years, they will be officially introduced to your society. At first, most likely hybrids, Pleiadians, and then others. 2027. A gente deixou o vídeo rolar umas 3 vezes, né, mais ou menos 3, 4 vezes também, porque é um vídeo importante, como vocês estão vendo, né? O Bashar repete um conjuntinho breve de 3, 4 frases no máximo, né? Ele fala assim: 2027 é o ano que tudo vai acontecer, é o ano que vai haver o contato formal entre a humanidade e os seres estelares, né? A princípio, os híbridos, Dona Luísa fala que serão os seres adâmicos, ou seja, os seres que morfologicamente são como nós, tem um tronco, uma cabeça, 2 pernas e 2 braços, né? Existem outras morfologias que, a princípio, não serão introduzidas no primeiro contato, né? Mais tarde, quando a gente tiver estrutura cultural, emocional, espiritual, né? É claro que vamos conhecê-los também. Mas, a princípio, somente os adâmicos, somente os humanoides é que vão se apresentar para nós, segundo o Bashar, os híbridos, por exemplo, né? Vamos descobrir, já estou adiantando isso agora, que o nosso DNA tem muito DNA espacial de um monte de gente, de um monte de planeta, de um monte de irmãos estelares do cosmos, dentre os quais andromedanos, pleiadianos, arcturianos, e por aí vai, etc, etc, etc. Tem um monte de gente. Segundo Dona Luísa, são 633 raças que vão se apresentar para nós, principalmente as adâmicas, num primeiro momento, no primeiro estágio, porque isso vai se dar em estágios, em etapas, não é assim a Bangu, não é de uma hora para outra, senão o povo pira de vez. Tá? Então, vamos conversar sobre isso mais detalhadamente daqui a 2 semanas no nosso próximo Essential, né? Vamos conversar e aprofundar mais a grande descida. Mais tarde vamos falar sobre a volta do Cristo também, é claro. Mas, gente, o vídeo do Trigueirinho e o vídeo do Bashar, né, de uma certa forma, são os vídeos do Trigueirinho, né, são vídeos que se conectam entre si porque é preciso que exista preparo interno para que esse tipo de encontro, de contato, que é chamado de contato de terceiro grau, possa se dar da forma mais saudável possível, sem que a pessoa pire. A pessoa precisa ter preparo interno para isso também, gente, tá? Não tenho dúvida. Tá? É isso que diz a ufologia mística ou esotérica, somos ufólogos também, é claro, né? Já estamos estudando a ufologia sob a perspectiva espiritual há muito tempo. A primeira coisa que os ufólogos místicos ou esotéricos dizem é justamente essa, né? É essa verdade que nos é apresentada, né? Os seres estelares elevados não têm somente muito mais ciência e tecnologia do que nós, têm principalmente muito mais desenvolvimento ético, moral e espiritual, muito mais do que nós, e, portanto, podem se dar ao luxo de dominar, de ter, de usar toda essa ciência e tecnologia, né? É disso que se trata também, tá? Portanto, o Bashar fala, resumindo, sintetizando o que ele fala ali, de basicamente umas 3 ou 4 frases, né? Diz: 2027, os seres estelares vão se apresentar formalmente para vocês, né? Inicialmente somente os híbridos, né? Os pleiadianos, etc, tal, bababá. Isso vai mudar tudo, não vai mudar o mundo, etc. E é um reel, né? É um REL, né? É um recorte, é um vídeo curtinho, né? Que é usado justamente para que alguma ideia, alguma informação seja enfatizada, né? E eu creio que esse recorte muito breve de vídeo do Bashar cumpre muito bem essa função de enfatizar que em 2027 esse povo das estrelas vem aí, tá? Gente, são 9h05, acabamos de completar aqui 1 hora, portanto, seguida de falação aqui deste que vos fala e vos serve, tá? Agradeço a paciência de todos, convido a todos para que possam estar presentes
daqui a 2 semanas, quando vamos aprofundar um pouco mais esse evento terminal da Grande Descida, que é um game changer, né? É um ponto de inflexão total, né? A partir da Grande Descida, assim como a partir da volta do Cristo, principalmente, nada mais vai ser a mesma coisa, né? Tudo vai começar a mudar da água para o vinho mesmo, para muito melhor. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, né? Mais uma vez eu peço perdão se estou falando muito, às vezes talvez muito rápido, mas faz parte do nosso projeto aqui de passar o máximo de informação nesse tempo que nos é destinado de apenas 1 hora, tá bom? Na próxima vez vamos ver com mais calma, vamos ler e comentar na material de Dona Luísa e quem sabe mais alguns outros vídeos também. Tá ok, gente? Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, tá? Namastê, Namaskaram. Até a próxima, sejam felizes. Muito obrigado, produção, mais uma vez. Produção sempre super importante no nosso curso Essential. O que é essencial para vocês é saber o que rola aqui no Essential. Então, por favor, façam boca a boca e digam que é preciso que vocês assistam o Essential de vez em quando para saber tudo que vai rolar, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.